E aí, seus bigos? Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu pensei que eu não ia falar, tá? Porque, cara, é uma coisa muito escabrosa, bizarra. E eu não sabia ao certo o que tinha acontecido, bicho, porque é algo totalmente assim novo pra mim. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu acho que é novo pro mundo inteiro, né? Parece cena de filme, né? Mas, cara, antes de falar disso, ó, já é dia 25/4, bicho. Já estamos indo pro mês 5. Já estamos no meio do ano. Não fez absolutamente nada ainda pra mudar a tua vida, bicho. E outra, a fim de ter uma liberdade financeira maior, tem uma notícia muito boa pra você. Hoje você não precisa mais sair de casa pra ter liberdade financeira. Você consegue ganhar em dólar trabalhando apenas pelo seu celular de dentro da sua casa. Muitos duvidam, mas quem não duvida e acredita e vai à luta, já colhem os frutos. Assim como a Carolina, já conseguiu fazer $1000, olha lá. Se você quer fazer exatamente o que a Carolina fez, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Você vai no WhatsApp, pede a aula gratuita pro Thiago. Depois que você assistir essa aula, você decide se você vai querer ou não ter mais liberdade financeira. Bora pro vídeo, meus irmãos. Tio Paulo. História do tio Paulo. Um belo dia, uma mulher acordou e falou: vou lá pegar um empréstimo junto com meu tio. Só que o tio não tava muito bem. O tio já tava na cadeira de roda. Ela já cuidava do tio há 15 anos que ela cuidava do tio. A gente tem que contextualizar tudo nessa vida, né? A gente não pode tirar por base só aquele vídeo. E aí, foi lá pra tirar o dinheiro, 17 mil de empréstimo. Chegando lá, o tio Paulo não correspondia mais à realidade. As pessoas que estavam em volta começaram a olhar o tio Paulo, falou: ih. Só que a mulher, cara, a maneira com que ela agiu com o tio Paulo foi uma maneira escabrosa, né? Como é que ela não, em nenhum momento desse negócio, ela percebeu que poderia ter algo de errado com o tio Paulo? Como que ela não percebeu nada? Mas aí também, por outro lado, você pensa: o que passa na cabeça dela de pensar que ninguém iria perceber isso? Então, realmente, se tornou não só uma história muito escabrosa e bizarra, tornou uma história confusa, né? Então, vamos assistir aqui uma parte onde mostra ela levando o tio Paulo até o banco num dia. Ela mostra também como é que o tio Paulo tava alguns dias antes. Então vamos dar uma olhada aqui nisso, porque realmente é uma coisa que me intrigou isso. É verdade. Nas imagens de segunda-feira, às 5h38 da tarde, Érica empurra a cadeira de rodas. Paulo veste uma camisa com listras vermelhas. Eles param em frente a uma agência de empréstimo. Aí o tio Paulo ainda tava com 50% de bateria, tá, gente? Apesar da baixa qualidade da imagem, é possível notar um movimento no corpo de Paulo à frente. O homem é deixado ali, na porta. Ou seja, o tio Paulo ainda se mexia. A sobrinha entra na agência. Ela parece falar com Paulo em alguns momentos, e é possível vê-lo movimentar as mãos e, mais uma vez, descolar o tronco da cadeira. É, o tio Paulo tava se mexendo aí, então quer dizer que mesmo ele estando em um estado ruim de saúde, ele ainda dava sinais, né? Às 5h54, a mulher deixa o local e segue em direção ao calçadão de Bangu. Érica conduz Paulo em uma cadeira de rodas disponibilizada pelo shopping. Ela levou, sem permissão de ninguém. Ela foi lá no subsolo, já pegou e saiu com a cadeira. Ou seja, você vê também o indício de que ela não batia muito bem, né? Somente às 7 da noite ela retorna ao local e é acompanhada pelo segurança Alexandre. Paulo chega a esticar o braço para tocar em uma porta de vidro e parece olhar para o segurança, que chama a atenção de Érica ao notar que os pés do senhor estavam arrastando no chão. E você vê que o tio Paulo tava com a cabeça ainda, né, firme. 50% firme, né? Não vou dizer 100% firme, né? Mas tava firme ainda. Firme que nem prego na areia, sabe? Falei com ela, chamei a atenção dela por causa do pé, né? Que o seu Paulo estava arrastando no chão, que poderia agravar o problema dele. Aí ela falou que não, que ele é assim mesmo, que ele tira toda hora. Momentos depois, Alexandre ajuda a Érica e Paulo a entrarem no carro de aplicativo. Deu assim, pra perceber que tava a poder de remédio, porque a fala dela era uma fala bem arrastada assim. Na terça, ao 12h26, Érica pediu uma nova corrida. Ela voltou. Aí já foi no dia da bizarrice. O shopping e pega novamente uma cadeira de rodas. Na garagem, o motorista de aplicativo a aguarda com Paulo no carro. Ele ajuda a Érica a colocar o tio na cadeira. Em depoimento à polícia, o motorista disse:
Quando Érica estava tirando Paulo, ele chegou a segurar na porta do carro. Ele saiu do carro morto, ele entrou dentro do carro morto. Eu tenho cada vez mais certeza disso. Um casal que passava pelo estacionamento oferece ajuda. Érica recusa. Aí no meio do caminho... Tio Paulo já não tava legal. Eu acho que o tio Paulo já desceu do Uber já na outra vida. E é isso que torna esse caso estranho. Porque, olha, eu acredito que possa ter acontecido o seguinte. A mulher já tava combinado dela fazer isso. Dela ir lá no banco, tirar o empréstimo pro tio dela, que parece que foi o tio dela que pediu pra fazer isso. Parece que era uma data marcada pra isso. Talvez na vida dela. E aí ela não quis aceitar. Eu acredito que ela não quis aceitar que ele se foi antes dessa data. E aí eu acho que ela levou ele, né, com esperança de que ela pudesse assinar isso por alguém alegar que ele não tinha condições de assinar. Ah, talvez ela tava lá. E aí a mulher que tá lá no banco lá, ia pegar e falar assim, teu tio não tem condição de assinar, assina pra ele, ou põe o dedo, né, a impressão digital dele, alguma coisa assim. Cara, porque não tem sentido, quando você sabe que uma pessoa não tá legal, né, até porque ali nas outras imagens que a gente viu, ele se mexia, ele mexia o braço, ele mexia as costas, a cabeça, ele se mexia ainda, ele tinha expressões ainda. Agora, naquele vídeo onde ela tá no banco com ele, cara, tava na cara, tinha alguma coisa muito errada, a cabeça dele já não mexia mais, né? Então tem sentido, sabe, velho? A mulher ter feito isso, né? Eu vou dar uma ajudinha a ela empurrar a cadeira. Ela falou, não, obrigado, eu estou acostumado com isso. E foi embora. Eu voltei, minha esposa perguntou, o que foi? Ela não quis tentar ajuda. Eles ainda usam o mesmo elevador. Os olhos dele abertos e a boca também um pouco aberta. E mais parado. Foi rápido ali o elevador, mas assim, eu nem prestei atenção se ele piscou ou não. Eu não prestei atenção nesse detalhe. Até mesmo porque ela estava na frente. No andar das As pessoas veem, né? As pessoas não podem falar, não tem noção. Às vezes a pessoa pensa que o cara acabou de ter um AVC, alguma coisa, e não tá conseguindo se mexer ou algo do tipo. Mas ela sabe. Ela tá com o cara há 15 anos. Ela sabe quando ele se mexe. Ela sabe que ele tinha expressões. Ela sabe tudo, né? lojas, Érica para novamente na agência de empréstimos. Depois senta em uma cadeira na praça de alimentação e mexe na bolsa. Ela chega a deixar Paulo sozinho. A cabeça do senhor já está caída e ele não faz movimentos. Então, brother, qual que é o sentido, velho, da moça pegar... A cabeça do cara tá assim. Será que ela é acostumada a levar ele dormindo no shopping? Você consegue ver pela postura dele que ele tá torto, com a cabeça caída, que ele deveria estar pelo menos acordado. Ele não tá num cenário bom. Ela deveria ter percebido, levado ele ao médico, chamado pronto-socorro, chamado ambulância, alguma coisa do tipo. Mas, cara, não, ela preferiu ir no banco pra tirar dinheiro. Você consegue perceber que ele não tem movimento na cabeça. A cabeça dele está solta. Quando ele entra no banco, que você continua vendo isso. A cabeça dele só sai daquela posição quando ela levanta a cabeça dele. E ela levanta propositalmente para simular uma pessoa em vida. A advogada dela diz... Aí algumas pessoas vão falar que ela tá inconsciente, que ela não sabe o que tá fazendo. Bom, se ela não sabe o que tá fazendo, por que ela levantou a cabeça dele pra parecer que ele tava vivo? Ela tratou o cara como um boneco. Então, cara, assim, não sei. Não consigo, não sei. Eu acho que ela tava fora de si, sim. Não é possível que a pessoa esteja dentro de si, assim. Que ela atendia a um pedido do próprio tio. Ele foi ao banco solicitar o empréstimo, que ficou para análise e que, segundo informações, já tinha sido aprovada. E só foi pedir o saque, a pedido dele também, para poder facilitar ali as condições dele. Em depoimento, o médico do SAMU diz que Paulo apresentava livores, que costumam aparecer por volta de 2 horas após o óbito, e que após ver o vídeo gravado pela gerente, pôde constatar que o idoso estava desde o momento do vídeo. No laudo da necrópsia, o perito diz que não se opõe que o óbito tenha ocorrido entre 11h30 e 2h30 da tarde de terça-feira, mas que não tem elementos seguros para afirmar se o senhor Paulo
no trajeto ou no interior da agência A bancária. gente, como defesa, não ficou claro. A gente não chegou a conversar muito sobre Pode ser que ela tenha saído de lá e ele ainda estava com bateria ainda, né? Mas pode ser que no meio do caminho aconteceu isso, mas ela deveria ter percebido, chamado a ambulância, alguma coisa, na minha opinião. Isso aí pode ser omissão de socorro, né? Ela vê que o cara parou de responder, deveria, né, sacar isso. Porque quando eu cheguei em sede policial, que eu acompanhei o restante do depoimento, ela estava muito abalada, visivelmente abalada e visivelmente dopada, porque ela sofre de depressão. Mas não justifica, pô. Tem gente que sofre, um monte de gente sofre de depressão, que com certeza se estivesse no lugar dela, iria ligar pra ambulância. A depressão, ela não tira sua capacidade de raciocinar. A depressão, ela tira sua capacidade de ser feliz, de sentir prazer pelas coisas. Mas não tira sua capacidade de raciocinar. Ela aparecia abalada. Só que o abalo dela não era pela perda de um ente querido. O abalo dela era para ela estar numa delegacia com a possibilidade de ser presa, que foi o que aconteceu. Ela não acredita que fez nada de errado, porque realmente ela não verificou que ele estava falecido. Então ela está triste pela situação, pela do tio e pela condição que ela se encontra hoje. Ela não verificou, mas não era visível? Essa é a pergunta que não quer calar, entende? Tipo, eu acho que ela teve esperança de que ela ia conseguir retirar o dinheiro. Por mais que ela não tenha agido na maldade por esse lado, né? Tipo, talvez ela tinha como missão tirar o dinheiro primeiro pra depois dar o tio como falecido. Falar, você acredita? A gente foi lá, tirou o dinheiro e ele faleceu logo depois? Não sei, cara, qual que era a ideia dessa moça, se ela estava realmente... Porque eu acredito que ela não foi mal intencionada. Tipo, ela não pegou o tio dela já falecido pra levar lá. Eu acredito que há uma grande confusão nisso tudo. Eu acredito que eles já iriam tirar o dinheiro pro tio dela. E acredito que ela, pra não ficar sem o dinheiro, eu acredito que ela pegou o tio e que ela ignorou o fato do tio ter ficado daquela forma, né? Todo molão, não sei. E levou na esperança de conseguir alguma coisa. Mas isso, cara, já é um problema. Mesmo se ela não tinha intenção desde o início de fazer isso, entendeu? Já é um problema ela ter se omitido diante do cara tá daquela forma, naquele estado, bicho. Porque era visível. E pra uma moça ter cuidado do cara por 15 anos daquele jeito, sabendo o jeito que ele era, durante todos esses anos, ela sabia como ele se portava, e ela viu que ele tava daquele jeito aquele dia e não fez nada, isso é uma grande omissão, na minha opinião. Agora, o que não dá pra entender é por qual motivo. Porque mesmo se ele tipo, tivesse batido a cachuleta, ela ia, se eu não me engano, ter acesso a esse dinheiro, talvez. Né? Não sei, cara, é muito complicado. Olha lá ela. Eu acho que ela... Sei lá, cara. Eu não tenho certeza. Eu não vou falar que ela é uma bandida. Porque eu acho que ela não é uma bandida. Eu acho que ela realmente quis fazer isso que eu tô falando pra vocês. Talvez ela tenha percebido que o cara tinha batido a cachuleta, mas fingiu que não viu. E nesse fingiu que não viu, ela levou ele até lá pra tentar sacar a grana. Mas é esse fingiu que não viu que já lasca ela, assim, entendeu? É esse que é o problema. Aí o filho dela deu uma entrevista aqui. Aí vamos ver a entrevista do filho dela aqui. Vamos dar uma olhada. Você acredita na inocência da sua mãe? Eu não só acredito, como eu tenho certeza na inocência dela. Há vários pontos relevantes que precisam ser levados em consideração. Em primeiro momento, nós podemos ver que, em momento algum, ela tenta assinar nenhum empréstimo. Acho que alguém em sã consciência não ficaria pedindo para um defunto pedir para assinar nada. Em todo momento, ela falava com o meu tio, que ela acreditava naquele momento ainda estar vivo, e ela dizia: tio, assina, o que o senhor pode fazer, eu não posso. Então, em nenhum momento ela tentou aplicar um golpe, não tentou nada. E eu tenho certeza na inocência dela, não só como acredito, mas tenho certeza. A despeito de... Tem isso também, né? A gente tem que ver esse lado também, né? Eu não sei o que ela imaginou que poderia acontecer pra ela aplicar esse golpe, se é que ela queria fazer isso. Eu acho que também não é uma questão de golpe, sabe? Eu acho que é a questão de que ela, sei lá, ela já tava ali mesmo, falou, vou tentar assim mesmo, vamos ver. Eu acho que foi isso, entendeu? Eu acho que foi isso. Mas ela não foi intencionada a dar golpe nenhum, sabe? Acho que ela falou, tô aqui mesmo, vamos ver. Eu acredito que pode ter sido isso. Mas mesmo assim, cara, mesmo se ela fez isso, não é legal, entendeu? Tipo, não é bacana isso. Toda a cena, que você tem razão, não se pode considerar apenas aquela cena, é preciso considerar o contexto. Mas aquela cena, ela, que vem sendo muito utilizada pela polícia, ela mostra alguém que, diante de um personagem, o tio, já inerte, sem reação, ela insiste como se imaginasse que
ele poderia assinar aqueles papéis, não é? O que eu lhe pergunto é, a advogada esteve conosco aqui, a advogada da sua mãe, esteve conosco e disse que sua mãe tem problemas psiquiátricos, né? É fato que ela tem problemas psiquiátricos. Você, como filho, acha que esses problemas podem ter influído no comportamento dela diante daquela cena na agência bancária? Sim, é fato tanto que ela tem laudos por 2 momentos, 2022 e 2023, em que médicos psiquiátricos solicitaram a internação dela por uso abusivo de medicamento, alucinações e tendências suicidas. Então, isso é um fato não só comprovado por nós que convivemos com ela e vimos ela em diversos momentos nessas tendências suicidas, por diversas vezes foi internada, como também os próprios médicos constataram isso e recomendaram a internação dela. Não, na minha opinião, então já existe outra negligência. Porque como é que vocês põem uma moça que tem problemas psiquiátricos pra cuidar de um homem por tanto tempo? Não tem sentido isso. Eu não ia pôr o meu pai, por exemplo, meu pai ficar velhinho e doente na cama, acamado. Como é que vamos colocar uma pessoa doente com problemas psiquiátricos pra cuidar do meu pai? Olha, eu sinceramente, cara, é uma história muito louca e cabeluda e cabulosa, porque quem em sã consciência põe uma pessoa que tem problemas psiquiátricos pra cuidar de outra? Uma pessoa que já precisa de cuidado. E por 15 anos, se eu não me engano, né? Se eu não me engano é por 15 anos. Então é um negócio muito confuso, meu amigo. Vocês não acham? Vocês estão achando isso muito confuso? Trataram isso e recomendaram a internação dela. Bom, naquele momento pode-se perceber que ela é uma pessoa aparentemente em seu estado normal, ela não diria, ou se tivesse reconhecido que alguém estava morto, ela não ficaria falando com as imagens dentro do banco mostram que ela ficou por aproximadamente 6 minutos no banheiro e deixou o meu tio na companhia de uma própria funcionária do banco. Então, acho que alguém em sã consciência, que quer aplicar um golpe, que leva um defunto para aplicar esse golpe, teria a cautela de não deixá-lo na presença de um funcionário da agência onde quer aplicar um golpe, porque facilmente aquele funcionário poderia reconhecer e poder ali trazer frustração ao plano dela. Então, você vê a inocência dela e que ela não percebe que ela vai ao banheiro, deixa por 6 minutos, ao voltar ela traz água, e aquela funcionária ali naquele momento, ela talvez também não possa ter percebido, porque ela devolve o meu tio aos cuidados da minha mãe e vai atendê-lo normalmente após faz aquele vídeo gravando aquela cena. Então, assim, são pontos que devem ser levados em consideração. Muito esquisito. Sinceramente, não dá pra chegar num... Eu tenho dó do juiz na hora de julgar esse caso. Rapaz, o senhor vai ter que ter uma cabeça de gênio, hein? Até pra Lucas, a oportunidade. Desculpa, Ronilson, só para complementar esse raciocínio e Black explaining. Para o Lucas a oportunidade de elucidar mais a sua defesa. Se ela tinha, como você diz, o uso, ela costumava usar abusivamente medicamentos, tinha tendência suicida, por que uma pessoa com essas características sai com um idoso para ir a uma agência bancária, um idoso que tinha saído recentemente do hospital? Por que vocês não tiveram cuidado de evitar que isso ocorresse? Então, quando o meu tio, no primeiro momento, quando ele recebe alta do hospital, a única recomendação e a única receita que o UPA prescreve são antibióticos durante 5 dias. Bom, nós não somos médicos e sabemos que antibiótico é para tratar de dores, coisas comuns no dia a dia que utilizamos. Não conseguimos, no primeiro momento, a percepção da gravidade que meu tio estava, até porque ele saiu nas imagens do dia 15, né, mostra ele se movimentando, ele segurando a porta do banco, tudo normal. Sim, como é que sua mãe não percebeu um dia que ele tava normal e no outro ele tava daquele jeito? Sabe, isso que não consigo entrar na minha cabeça. O ponto é que ele já tinha feito um empréstimo antecedente a esse fato, ele era lúcido, ele foi internado e após ser internado, que ele voltou debilitado, não conseguindo andar normalmente. E a minha mãe, como já foi explicado, por ser a única que não tinha um vínculo empregatício, era que ficava em casa. Nesse momento que ele volta e recebe alta, que foram 2 dias apenas, dia 15 e no dia 16 ele já faleceu, como a minha mãe estava aqui, ela ficou com ele e atendeu ao pedido dele de poder sacar um valor que ele já tinha solicitado, porque ele estava debilitado. Não, então pera, a mãe dele não era cuidadora dele por tanto tempo, então.
mas até o momento uma debilidade que para nós não levaria à morte dele, até pelo histórico e pelo que foi passado pelo Ele fala bem, né, o filho dela? Caraca, parabéns, rapaz. Obrigado, Lucas, pela entrevista e minha solidariedade também. Eu sei que a despeito de qualquer coisa, Muito obrigado. eu sei que é um estrago, é um distúrbio para a família, né? Todo mundo ali envolvido, a exposição. Então, assim, imagino o quão difícil. É realmente uma situação muito triste, né, de verdade. Né? E a minha pergunta é um pouco para ouvir a sua versão dessa história. Quer dizer, se perguntam para você o que aconteceu, como é que você descreve essa história, da maneira como você acredita que essa história realmente aconteceu? O que aconteceu nesse episódio da Érica levar o tio Paulo até o banco? Como é que você conta essa história de maneira que você entende a inocência da sua mãe? Então, essa história, né, na minha visão, na visão da família, nós vemos como a minha mãe, nos últimos dias, estava fazendo uso abusivo desse medicamento. O meu tio, até então internado, recebe alta e tem uma prescrição apenas de antibiótico. Ele estava debilitado, não podia andar normalmente, como antes de ser internado, mas ele não era... ele era plenamente capaz de entender o que estava acontecendo, tanto que ele solicita para ir sacar o empréstimo que ele já tinha feito. Eu entendo que minha mãe, como uma sobrinha que sempre esteve presente na vida dele, quando a gente fala presente, não é a pessoa que sempre cuidou, ele não precisava de um cuidador, ele não precisava de alguém 24 horas ao lado dele. Não sei. Ele tinha a vida dele, ele tinha a capacidade física e mental dele para poder discernir sobre os atos da vida dele. Então ela atende o pedido dele de levá-lo ao banco, mesmo sob a influência desses medicamentos, e essa fuga... Nos vídeos não parece que ele tinha capacidade física, que ele tá a todo momento de cadeira de roda, né? Enquanto a gente viu ele. Mas enfim, né? Falta de percepção, você vê a todo momento que ela deixa ele na cadeira de rodas ali e vai entrar pela porta giratória. Naquele momento, o segurança do banco que estava ali, que provavelmente foi quem recepcionou ele naquela porta ali, teve que fazer uma revista nele. Se ele estivesse morto naquele momento, porque esse segurança ou quem abriu aquela porta, que os vídeos mostram, alguém abrindo a porta e ela deixa ele e sai, porque alguém naquele momento, se ele estivesse morto, não interceptou ali, não verificou ali, não chamou um socorro ali. Não, mas isso aí é querer jogar a culpa no próximo, porque uma pessoa terceira é muito difícil saber. Às vezes o cara tem uma doença que ele não sabe qual é a doença, entendeu? É muito mais fácil a pessoa que tá próxima dele detectar isso do que um terceiro. Ninguém gosta de se intrometer na vida dos outros. Provavelmente alguém possa sim ter percebido algo diferente, mas, né, talvez não quis ser evasivo, porque jamais imaginou também que uma mulher pudesse levar um cadáver até o banco, né? Quem é que pode imaginar um negócio desse? Como é que o cara... Entendeu? Então, isso que é uma coisa muito estranha, sabe? De levar. Mas eu acredito que foi no trajeto mesmo que ele bateu as botas, mas eu acho que ela poderia sim ter percebido isso. É muito difícil, cara. Pô, tu tá andando com uma pessoa na cadeira de... Tu sabe o que é e o que não é, velho. Poxa... Então, eu vejo que a todo momento ela não consegue perceber o que está acontecendo realmente ao redor dela. Se é que naquele momento meu tio já estava morto. Ô Lucas, na entrevista para o Herculano, né, você conta um pouco de quem é o tio. Queria saber, ele mora há quanto tempo com a sua mãe? Você também mora com eles? E ele perdeu realmente os documentos dele? Vamos ver se eu estava errado, se é 15 anos. Ele vivia de bico pela falta de documentos. Conta um pouquinho pra gente sobre quem é o tio Paulo. Então, meu tio, ele é irmão da minha avó, né, meu tio-avô. Ele sempre esteve presente na família, ajudou a criar minha mãe e meus tios, ajudou a criar os filhos dos sobrinhos dele, que somos eu, meus irmãos e meus filhos. Ele fez o exército, foi motorista, mas em determinado momento da vida dele, ele perdeu os documentos dele. Desde que eu me entendo por gente, ele nunca teve um vínculo empregatício, ele antes já trabalhou em diversos lugares, mas por perder os documentos, não tinha documento, não tinha como arrumar um emprego fixo, algo, né, com carteira assinada. Eu também queria perder os meus, viu? Perder meus documentos, virar indigente, tchau, tô fora. É muito imposto, meu Deus do céu. Ele viveu na nossa família. Todo momento, eu tenho 27 anos e desde que eu me lembre, ele está presente na nossa vida.
Ele não viveu esse tempo todo na casa da minha mãe, né? A família, ela é aqui no quintal, como foi gravado, e as pessoas, né, nossa família, todo mundo mora aqui, ele vivia conosco. Ora na casa de um, na casa de outro, agora aqui em casa, junto comigo, com a minha mãe, tem aproximadamente uns 3 a 4 anos que ele está aqui, exatamente. E deixar bem claro que ele nunca foi debilitado, nunca precisou de auxílio. Ele nunca precisou de alguém 24 horas para cuidar dele. Ele tinha a vida dele independente. E a sua mãe tinha uma boa relação com ele? Eles tinham uma relação de carinho, assim? Se davam bem? Você poderia repetir, por favor? Não saiu. E a relação dele com a sua mãe era uma boa relação? Eles tinham um bom entrosamento? Era uma boa relação? Não tô conseguindo ouvir, não. Tá saindo. Será que eu tô sem... Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Josias? Eu Tô estou. ouvindo. Enfim, acabou a entrevista do cara. Olha, velho, eu não tô aqui pra julgar. Essa bomba eu deixo pro juiz. Esse aí tá lascado, meu amigo. Depois fizeram uns memes mó ridículo a respeito do negócio. Alguns realmente não tinha como a gente segurar o riso, mas... E o mais ridículo de tudo que eu vi a respeito desse assunto foi isso aqui, ó. Espalharam uma notícia falsa de que a Funko Pop, que é aquela marca famosíssima de brinquedo, desses bonequinhos, sabe? Espalharam essa notícia como se essa marca tivesse feito o boneco do tio Paulo, bicho. E teve gente que acreditou numa parada dessa. Aí falaram, ó, já estão comercializando o brinquedo do tio Paulo no Rio de Janeiro. E ainda colocaram lá Funko Pop, né? Funko Pop. E na verdade, isso aqui não é o boneco do tio Paulo. Isso aqui é feito em inteligência artificial. Tá ligado? O negócio é feito em inteligência artificial. E aí colocaram lá o boneco e falaram, já fizeram o boneco do tio Paulo. Adivinha o DDD? Rio de Janeiro. Tá vendendo no camelô, não sei o que. Mentira. E outro, a respeito da mulher e dele, eu não... Olha, cara. Olha aqui a cara da moça. Olha, cara. Sinceramente, bicho. Se você tem um ente querido, que você convive com ele todo santo dia, você não ia perceber que tem algo diferente com ele, se caso isso aconteça? Então, cara, eu vou encerrar esse vídeo com essa pergunta, porque eu perceberia, se fosse uma pessoa da minha família, eu perceberia algo diferente. Agora, eu acredito que ela já tava ali na emoção e falou, ó, eu vou tentar, né, vai que eu consiga alguma coisa, uma impressão digital, ou eu mesmo assinar por alegar que ele não tem condições de assinar, porque se você for alegar que uma pessoa dessa tá inconsciente, ela não teria consciência pra pegar um Uber, ela não teria consciência pra chegar lá, ela não teria consciência pra ir pegar água, ela não teria consciência pra ir no banheiro, ela não teria consciência pra nada, meu amigo. Não só pra não saber se o cara tá ou não vivo, ela ia tá inconsciente pra tudo que tá ao redor dela, não só pra aquilo ali. Por que ela não tava inconsciente na hora de tirar o dinheiro? Por que ela não tava inconsciente na hora de pedir, pegar na mão dele? Ela pegou a mão dele e colocou em cima da mesa com a caneta e a mão dele, e ela, ô tio, esquisito demais. Olha, cara, eu sinceramente eu não sei o que eu faria, mas eu acho o seguinte, que ela não foi mal intencionada desde o início. Eu acredito que ela percebeu sim alguma coisa errada, mas a hora que ela olhou aquilo ali, ela pegou e falou assim, ó, eu já tô aqui mesmo, eu vou tentar. Eu acho que foi isso. Entendeu? Isso é só isso que eu tenho pra dizer, mais nada. Depois a gente vai ver o desfecho dessa história. É isso. Um beijo. Fui, pessoal, tamo junto. Ah, e não se esqueça da oportunidade aí na descrição do vídeo, tá? Aproveita a oportunidade, que o Brasil tá mudando muito. Porque aqui, ó, tá mudando muito o nosso cenário, então aproveita as oportunidades que aparecem na sua vida, antes que você fique sem, hein? Aproveita. Fui. Tamo junto.